Eu perdi a mãe aos 7 anos e o pai com 11. E sempre assim, agora você se vira. Eu não venho de um berço evangélico, minha família não vem de um berço evangélico. E aos 18 anos, eu não tinha nenhum futuro, não tinha nenhum interesse de viver. Regras para mim podiam pagar que não era de meu interesse. Então, seguir regras para quê? Qual é o propósito para seguir regras, seguir normas, seguir leis? E aquilo para mim começou a mexer por dentro e eu acreditando que nada mais tinha jeito. Nada mais tinha jeito. Achava que tudo tinha se acabado. E a gente tinha mudado para Manaus, eu morava em Belo Horizonte, a família foi transferida para Manaus. Eu vou ser rápido porque nós temos pouco tempo. E nós mudamos para Manaus e eu tinha meus 18 para 19 anos, cabelo grande, metaleiro, né? Esse cara era meio torto mesmo. Não era meio torto, eu era totalmente torto. Hoje eu estou um pouquinho direitado, mas eu era totalmente torto. Não ligava para essas coisas. E eu me lembro que nós mudamos para uma casa lá em Manaus e na frente da casa passavam uns fios de alta tensão. E eu cheguei assim, na janela, e dava para pegar no fio. E eu falei assim, vou resolver isso de uma vez por todas, porque a gente acha que é ali que a gente vai resolver as coisas. E na hora que eu fiz assim com a mão, bateram na porta. Oh, glória. Aí eu fui lá ver, era aquele chato daquele pastor do meu irmão, ó. Pastor Dino Torraco. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que esse camarada veio fazer aqui agora? Eu falei, ó, pastor, não tem ninguém aqui não, você pode ir embora. Não, mas eu quero conversar com você. Eu falei, tá certo, o que o senhor quer? E ele falou, rapaz, ó, veja só, era véspera de carnaval, estava começando o carnaval, e meu irmão tinha ido lá com ele, tinha falado assim, se o Durval não vier para a igreja, ele vai cair nesse mundo aí e a gente não pega mais. Aí ele combinou com os jovens da igreja, e falou assim, ó, tem um rapaz aí, que é filho de um do nosso irmão, que era ele que me criava, e ele está achando que ele vai se desviar para você trazer para a igreja. E eu vou falar que ele é o líder dos jovens aqui. E vocês vão tomar conta dele como líder de jovem. E chegou lá para mim e falou assim, eu preciso que você lidere a mocidade lá da igreja. Eu olhei para ele assim, eu nem sou crente, pastor. Eu nem sou crente, como é que o senhor quer que eu vá tomar conta de um monte de crente? Não, rapaz, a gente precisa de uma pessoa que eles obedeçam, que não sei o quê. Eu falei assim, tá certo, para lá. E foi os meus primeiros momentos com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Não precisa falar que aqueles jovens foram acolhedores, aquela igreja foi acolhedora, e aqueles irmãos, eu não sei o que eles viam em mim, que parecia que eu já era irmão deles na igreja, sem ser. Né? E eu tinha um problema muito sério, porque eu não acreditava em mais nada. E eles falaram que existia um Deus que era salvador, que curava, salvava. Assim, rapaz, esse camarada aí deve ser bom demais, porque nesses caminhos que eu andei aqui, os amigos que eu encontrei só me levavam para o lugar errado. E
falei, tem que conhecer esse tal de Jesus que eles estão falando aí, que eu não conheço não. Eu tinha feito primeira comunhão e o meu maior medo era porque eu ia para o inferno. Não tinha escapatória não. Eu não sei quem aqui já foi da igreja católica, quando estamos fazendo primeira comunhão, quem peca vai para o purgatório. E no purgatório vai ficar no meio do fogo, com o diabo espetando ele lá o tridente, até purgar os pecados para depois ir para o céu. Falei, estou lascado, porque não vai ter chance para mim. Então, eu tinha um medo de ir para o inferno. Então, vamos ver se esse Jesus consegue levar a gente para o céu mesmo. E para fazer isso, eu tinha que conhecer Jesus. Não adianta você vir para a igreja, me conhecer o pastor Felipe, conhecer a irmã Lourdes, conhecer os irmãos. Nós temos que conhecer o dono da igreja. Eu fui para lá para conhecer essa pessoa. E nós precisamos conhecer a Bíblia. Eu quero ler aqui em João 19, 25. João 19, 25. A história é muito longa, que foi bem objetivo aqui, tá? Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele vem me buscar, disso eu tenho certeza. E ele vem buscar a igreja, disso eu tenho certeza. E se eu tenho essa certeza, eu tenho que viver. E aí ele coloca a Bíblia à nossa disposição. Eu quero orar com você agora. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor venha sobre nossas vidas, ó Pai. Abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, abre o nosso entendimento e o nosso coração, para que nós possamos ver, ouvir, entender e colocar no coração a Tua palavra. Glória. Deus amado, que nós saiamos daqui diferente, Senhor, de como entramos, e que o Senhor se revele, Deus, verdadeiramente a cada um de nós, e que nossas vidas sejam transformadas a cada momento, em o nome de Jesus. Amém? Então, amados, quando nós estamos lendo a Bíblia, é interessante porque eu comecei a entender que eu tinha que saber por que a Bíblia estava escrita. E o pastor falava que era Deus falando comigo. E na hora que eu lia, eu não conseguia ver Deus falando comigo. Eu lia aqui e não entendia nada que estava acontecendo. Eu não sabia nada que estava se passando aqui. Mas eu lia, porque ele falava assim, você tem que ler. Quanto mais você lê, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você pratica. Quanto mais você pratica, mais você influencia as pessoas. Quanto mais você influencia as pessoas, mais gente vê Deus na sua vida e vê Deus na vida dos outros. Então, quando nós estamos andando, qualquer um de nós aqui, nós temos que andar e as pessoas têm que ver Deus em nossa vida. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender o que está acontecendo. E aí, eu peguei aqui Jó. Livro de Jó. Tinha uma mãe lá no livro de Jó. E eu acho que essa mãe deve ter ficado bem desesperada em algum momento. Olha aqui. Jó significa o perseguido ou o penitente. Jó é uma pessoa histórica, ele é um patriarca. Lá em Ezequiel 14, no verso 30, você vai ver Deus falando que se ele trouxesse juízo sobre a terra, somente 3 pessoas iam conseguir se salvar. Vocês devem conhecer quem são essas pessoas. Uma delas é Jó, Abraão e Moisés. Eram as 3 pessoas que estavam livres da justiça de Deus. Por que eles estavam livres da justiça de Deus? Porque eles caminhavam com Deus, eles andavam com Deus, Deus falava com eles. E quando eu vim para a igreja, a primeira coisa que eu falei é, se Deus falou com eles, eu quero que fale comigo. Glória a Deus. E aí eu não entendia como é que ele ia falar, mas eu sei que depois que eu entrei para a igreja, irmãos, eu comecei a ouvir umas vozinhas na minha mente. E eu achava que eu estava ficando doido. Porque a vozinha dizia assim, olha, se você for por esse caminho, está errado. Essa porta
é a porta larga que está escrito. E se você entrar por essa porta, o caminho é a perdição. Mas se você não fizer isso e vier para cá, essa é a porta estreita. Você não vai gostar dessa porta. Essa porta é apertada. Você vai ter que pegar os seus desejos e deixar para trás. Aqui é você e eu. E é você que tem que escolher. Eu ficava maluco com essas coisas. O que eu lia na Bíblia estava escrito e o que a vozinha me dizia era o que estava aqui. A vozinha falava e eu ia para a Bíblia. Quando eu ia para a Bíblia, estava lá dizendo: olha, a porta é essa aqui, esse caminho está errado. Você pode ir se você quiser. Então, amados, eu comecei a partir daí a ouvir Deus falando comigo. Tem um livro que é chamado Quarta Dimensão, que aquele pastor lá da Coreia do Sul fez. E eu fui ler esse livro lá em 1982, tinha gente aqui que não era nascido. Falei, caramba, se Deus falar com esse homem desse jeito, vai falar comigo também. Eu sou igual a ele, ele tem que falar comigo. Eu comecei a orar. E à medida que você vai orando e que você vai lendo a Bíblia, você vai compreendendo. O livro de Jó não é para mim viver a mesma experiência que Jó. Vocês estão achando que Deus quer tirar tudo que eu tenho, tirar meus filhos, me botar uma doença para mim ficar lá sofrendo? Ele é soberano para fazer isso. Ele pode fazer se ele quiser. E aí nós precisamos ler e entender o que é que Deus está falando aqui. Então, cada pessoa é responsável por seus próprios pecados. Cada um de nós. Não adianta passar o pecado para o outro. Você é mãe. Se você é mãe, como é que estão os seus filhos? Você acha que a situação dos seus filhos é responsabilidade sua? Se você ensinou como tem que andar, se você ensinou como tem que caminhar, se você ensinou como ele tinha que ir, você acha que é responsabilidade sua se ele está andando errado? E você quer se culpar como mãe? Sabe por que isso acontece? Porque não conversa com ele, não conversa com Deus, não consegue entender a palavra. Quando você vê, Jó tinha filhos, Jó tinha camelos, um monte de coisa, né? A Bíblia fala que ele tinha várias coisas. E na hora que ela fala sobre isso, ela fala que ele perdeu os filhos, perdeu tudo. Você imagina uma mãe que perde os filhos? A situação dela. Perdeu tudo aquilo que tinha, todo o sustento da casa, toda a segurança. E a Bíblia diz que essa mãe chega lá para Maria e fala assim: amaldiçoa teu Deus e morra. Na realidade, ela conhecia quem era Jó. Eu não creio que ela tenha falado dessa maneira. Eu não entendo muito de grego e de hebraico, mas eu não acredito que ela tenha falado bem dessa maneira. Mas eu acho que ela deve ter falado assim: rapaz, se humilha logo diante da mão desse Deus e morre. Eu acho que foi dessa maneira. Eu acho, mas aí é o pastor do Volta que está falando. Mas na Bíblia está escrito lá: amaldiçoa teu Deus e morre, não é? Vamos para frente. Tá certo? Ele é um patriarca, é uma pessoa gentia, uma pessoa que não era judeu, mas ele é uma pessoa que Deus se revela a ele. Deus tem se revelado a você? Como é que está a nossa situação com Deus? Quem é que tem revelado Deus para nós? Ou Deus só se revela para a gente quando nós viemos na igreja? Quando nós estamos aqui? Ou quando nós estamos ouvindo? O que é que está acontecendo conosco? Porque Deus olha lá de cima e o inimigo de nossas almas fala assim: ei, rapaz, eu estava passeando ali na terra. E Deus deve falar assim: viu meu servo Durval lá? E foi assim que ele disse: viste meu servo Jó? E Deus não fala a mesma coisa de você para ele lá em cima? Como é que está o pastor Felipe? Como é que está o João? Como é que está a Ângela? Como é que vocês estão? Será que Deus não pergunta para ele lá em cima? Está vendo o que eles estão fazendo lá embaixo? E Deus revela a Jó aqui como servo dele. E ele se revela da mesma maneira para a gente.
Opa, peraí. O negócio está ficando apertado do meu lado, pastor. Peraí, pastor, o negócio aqui não está. Nós estamos no tempo da graça, meu irmão. Você tem que saber disso. Oh, glória. Aquele que confessa seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Você quer ser transformado? Deus vai estar contigo. De repente você está esperando eu falar para você 21 passos para ficar orando todo dia. 7 passos para jejuar. 13 passos para vir para a igreja. Olha que eu conheço todos esses passos, do 1 até o 40. E o tanto de culto que eu já assisti, e o tanto de campanha que eu já fui. Campanha de Jericó. Vamos marchar em volta da muralha, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. E estamos marchando em volta da muralha e nós não estamos sabendo o que nós estamos fazendo. Não adianta marchar em volta da muralha. 21 dias para orar, no 22º você para de orar. Eu paro de orar. Não existe forma, amados. Não existe receita. Mas eu quero falar uma coisa para vocês que Deus falou para mim, que eu tenho que fazer. Salmo 1. Oh, glória. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? O que é bem-aventurado? É um cara feliz, é uma mulher feliz, é uma pessoa feliz. Bem-aventurado. Você é bem-aventurado por quê? Olha lá. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem está te dando conselho? É teu pastor? Quem está te dando conselho? É o seu pai? Quem está te dando conselho? É a sua mãe? Ou você está se perdendo na televisão? 5 minutos de televisão, 5 minutos nada. 1 minuto de televisão, 5 crimes acontecendo. Matou, morreu, matou o pai, matou a mãe, uma chacina ali, uma chacina aqui. E você vai sair com isso na cabeça, de casa, caminhando. O que vai acontecer? Pastor, se eu for por ali, você assaltar? Uai, está tudo escuro. Mas eu estou com medo de sair, pastor, porque está tendo muita assalto. Onde é que você está vendo isso? Não, a Rede Globo falou. A Record falou. E aí está escrito ali, ó. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse tipo de notícia é para quem? Para pecadores, para quem comete iniquidade. Você quer se atualizar do que está acontecendo no mundo? Leia a Bíblia. Mateus 24 lá vai te dar. Tudo isso que está acontecendo, que eles falam na televisão, está lá em Mateus 24. Vai lá que você vai ver. Começa a ler Mateus 24, 25, 25, você vai ver o que está acontecendo. E aí ele diz: não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado, não estou mandando você abandonar seus amigos, não. Assentar na roda é participar de escarnecer. Então, quando você assenta, cuidado. A irmã sentou aqui, mudem a palavra. Mudem o comportamento. É você que influencia. Você não é influenciado. Porque o que está em você é o Espírito Santo de Deus. Então Deus tem que se revelar para a gente. E quando Deus se revela, Jó entende. Quando Jó diz aqui, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, é porque Jó conhecia quem era o seu Redentor. Você conhece quem é Deus? Eu quero chamar minha esposa aqui agora. Quero chamar minha esposa porque eu sou uma pessoa muito afoita com Deus, sabe? E eu tenho pedido a Deus para ter misericórdia de mim. Porque às vezes eu falo para Deus assim: eu quero ter uma experiência nova. Eu não sei quantos de vocês já pediram uma nova experiência para Deus. Se você não estiver preparado, não peça não. Se você não está preparado, faça igual Jabes.
Tem um homem na Bíblia que se chama Jabes, que o dia que a pastora Denise falou para mim assim, olha, tem um camarada que orou e nunca mais teve nada na vida dele, tudo foi bem, tudo deu certo, nada deu errado com esse cara. Falei, quem é? É Jabes. Falei, vou orar assim também. Quem de vocês não quer uma vida alegre, feliz, sem problema? Todos nós queremos. Mas a Bíblia diz aqui que a receita para ter essa Bíblia é aquela ali, ó. Medita nessa palavra de dia e de noite. Não é 21 dias, não. É todo dia. Glória. Medita nesta palavra de dia e de noite. E aí você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, aí você vai entender, e aí você vai compreender por que Jó sofreu tanto, mas Jó sofreu e Jó, como Deus se revelou para ele sabia que Deus era soberano. Glória a Deus. E aí eu quero contar para vocês, eu tenho que agradecer a vocês, porque vocês oraram por mim, eu estou aqui desse jeito, quem me viu, no hospital o pessoal falava assim, esse cara é um milagre. Esse cara nos últimos dias aconteceu coisas tremendas. Eu estou chamando a Denise aqui por quê? Porque a pessoa que estava acordada era ela. Eu estava lá anestesiado em coma lá. Entendeu? Não via nada. Me lembro de uma vez lá, que eu estava lá naquela situação, que você está ouvindo as pessoas falar. A pessoa está em coma lá, mas está ouvindo as pessoas falarem. E aí, esse aqui não escapa não. Imagina, você está lá do outro lado, já a pessoa olhando para você e diz, esse não escapa. Esse aí, só Deus. A vantagem é que ele dizia, esse aí só Deus. É quem eu conhecia. É quem eu conhecia. E na hora que nós já passamos por várias situações, e toda vez que acontecia era desse jeito. Tinha uma irmã uma vez que ela me viu chegar com o meu carro na porta da casa dela, aí ela falou assim, irmã Zilda, não me esqueço do nome dela. Ela tinha conquistado as coisas dela, tudo porque ela era de um esposo dela, era macumbeiro, esse negócio todo, tinha conseguido tudo aqueles negócios lá. E aí eu estou lá pregando para ela lá, eu falei, não, mas Jesus te dá tudo, Jesus é uma pessoa muito boa. E ela chegou na janela dela assim e falou assim, mas servir Jesus Cristo de Monza, até eu. Eu olhei para ela e falei assim, olha, eu posso perder tudinho que eu tenho, olha só a cabeça. Eu posso perder tudinho que eu tenho, que eu vou continuar servindo a Deus do mesmo jeito. O que ela falou? Eu quero é ver. Eita, misericórdia. O que vocês acham que aconteceu? Ali, ó. Minha filha está ali. Estudava nos melhores colégios, teve que ir para a escola pública. Não tinha dinheiro para ir de ônibus, cheguei a pé. Comemos macarrão durante um monte de tempo. Perdemos carro tudinho, eles tinham órgão para tocar, violão, foi tudo vendido, tudo. Ficamos na lona, zerado. E o pastor falava assim, irmão Duval, hoje o senhor vai pregar. Eu falava assim, amém, pastor. Pregar de quê? Não, eu quero que o senhor fale sobre prosperidade. Tá certo. Vamos pregar de prosperidade. Perdi tudo, amados. Conta essa história depois. Mas eu quero vir para essa história agora que nos acometeu. Que é que eu fiquei doente mesmo. Me entubaram e eu apaguei. E aí, todo mundo dizendo que todo mundo que entrava morria. Não ficava mais ninguém vivo lá. Todo mundo que entra aqui morre. Esse cara aí está aí desse jeito, não acorda, não levanta. E aí aparece o calendário para mim.
Não estou falando para vocês, não é que apareceu, não. Eu estou lá do outro lado, tendo pesadelo, com uma briga comigo mesmo lá dentro, entendeu? E aí aparece o calendário assim, com uma semana marcada, 7x assim. E alguém falando assim, quando chegar aqui, acabou para você. Primeiro dia, nervoso. Segundo dia, nervoso. Terceiro dia, nervoso. Quarto dia, nervoso. Quinto dia, nervoso. Sexto dia, nervoso. No sétimo dia, eu me lembrei que tinha um Deus que cuidava de mim. E eu falei assim, olha, vamos acertar os ponteiros, porque já que eu vou subir, já que eu vou para aí, eu tenho que estar ciente aqui do que está acontecendo. Então eu quero saber se vai ser hoje mesmo. E aquela voz falou assim, não, ainda vai acontecer muita coisa, fique tranquilo. E foi mais um tempão, amado, de muito pesadelo. Que a partir daquele dia eu sabia que não era, minha vida não estava sendo controlada pelo que estava acontecendo. A minha vida estava sendo controlada por aquele lá de cima. A sua vida não é controlada pelo que está acontecendo aqui. A tua vida é controlada por aquele que está lá em cima. É ele que sabe a hora, é ele que sabe o momento, é ele que vai fazer acontecer. Não se preocupe, irmão. Jó conhecia isso. Jó sabia disso, não é? E aí, como é que foi a história? Compartilhar agora no final, tá? Está ali, mas hoje de manhã eu estava falando para ele uma coisa que ele nem acho que ele não lembra, mas eu não conversei sobre isso. Mas como ele não conseguia acordar, né? Sair daquela, não voltava, ficava dormindo direto, não conseguia, né? Daquela tráqueo, já tinha tirado a intubação, já estava com a tráqueo, mas não conseguia voltar, né? Não conseguia voltar. E sempre que o médico ligava, ele dizia assim, a gente fez mais uma tentativa, mas não está tendo resultado. Vamos esperar mais 72 horas para fazer uma nova tentativa. Então, foi quando eu peguei, né, o telefone dele, o celular dele, eu vi o celular, falei com o médico, e o celular, o fone de ouvido, o carregador, botei tudo num saquinho e falei assim, Cunha, deixa ele entrar esse celular lá dentro e coloque o fone no ouvido dele e deixa ele ficar ouvindo música. Porque tinha um aplicativo de música evangélica ali, aí eu expliquei como é que era. Ele mandou o médico vir, né, me encontrar, eu expliquei para ele, o médico da UTI, e ele levou o telefone para lá. Então já tinha aproximadamente assim, uma semana que ele estava só ouvindo música. E quando foi justamente que eles já tinham feito várias tentativas e ele não voltava, porque quando eles tiravam, não sei o que eles faziam, não sei qual era o procedimento, mas ele piorava mais, sabe? Ele ficava num estado pior. Então, eles seguravam para poder fazer novas tentativas. E nessa manhã, foi uma manhã de uma terça-feira, eu não lembro exatamente a data, mas eu lembro que foi uma terça-feira. A enfermeira chegou lá e aí elas começaram conversando, né? Elas estavam conversando uma com a outra lá. E ela virou e falou assim, ei, seu Duval aqui não mexe, não fala nada. Aí a outra falou assim, bota esse telefone no ouvido dele, bota ele para ouvir música, que a mulher dele disse que se ele ouvir música, ele vai acordar. Aí ela foi e colocou novamente, né, o fone no ouvido dele e era mais ou menos aproximadamente umas 10h30, 11 horas da manhã, e ele abriu o olho. Quando ele abriu o olho, foi uma coisa assim que houve um alvoroço lá, um grito, todo mundo fazendo festa. Ele abriu o olho, está com o olho aberto, vem ver, vem ver. Aí na mesma hora não podia falar, né, que estava com uma traca. Aí eu estava em casa, aí nisso eu estava lá no computador, o telefone tocou, eu vi que era o telefone dele, chamada de vídeo, né, pelo WhatsApp. Aí quando deu aquela chamada, a enfermeira falou para mim assim, olha, seu Duval abriu o olho, seu Duval acordou, e todo mundo gritando.
gritando dentro da UTI, que ele tinha acordado. E aí ele, olha aqui ele, olha aqui, começou a mostrar ele, e ele assim, sem saber direito o que estava acontecendo, mas estava de olho aberto. Glória. E aí depois disso, aí eu avisei para todo mundo, né, que ele tinha abrido o olho e tudo. E aí o médico da UTI falou para mim, a senhora quer uma notícia boa? Passou mais ou menos por volta de umas 3 horas da tarde, ele ligou para mim e disse, se você quer uma boa notícia? Eu disse, quero, porque eu não podia visitá-lo. Quando ele estava isolado, uma UTI isolada. Então já tinha passado ali quase 2 meses, né? Aí eu disse, eu quero sim. Ele disse, eu vou tirar ele dessa UTI, ele não precisa mais ficar aqui. Ele vai para outra UTI, que é uma UTI cardiológica, e lá você vai poder fazer uma visita de 30 minutos todos os dias. Aí ele disse, você está pronto? Eu digo, agora, vou para aí agora. E saí correndo para lá. Cheguei lá, eles estavam tirando ele ainda, passando pelo corredor, levaram ele para lá, né? E ele estava assim, ele abriu o olho, às vezes, né? Ele disse, não, ele já está sabendo, ele já está situado, porque a questão era saber se ele não tinha nenhuma sequela, né? Porque a pessoa fica muito tempo sem exercitar o cérebro, né? Mas ele teve, mas ele tinha. Aí ele contando que ele teve muitos pesadelos, todos os procedimentos que aconteceram ali, alguns, né? Que ele via, que ele estava ali naquele pesadelo, e teve um dia que ele disse que ele começou alguém brigar, não sei o quê, e veio uma pessoa para pegar e deram uma facada aqui nele. Na verdade, foi um pneumotórax que ele teve, que eles tiveram que realmente furar aqui do lado para fazer, né, tirar o líquido do pulmão. Eu sonhava brigando com a doença. Eu olhava para ela assim, falava assim, ela não pensa, ela só quer me atacar, mas ela não pensa, eu pulava da cama, chutava ela por baixo, batia, dava por cima, daqui a pouco estava em cima da cama, a enfermeira chegava, ela se escondia. Então, gente, foi terrível, foi um pesadelo terrível. Mas, o que é o mais importante de tudo isso? O mais importante de tudo isso é que nós precisamos compreender que quando Deus é o nosso soberano, Ele está na nossa vida, nós temos que ter consciência de que Ele vai fazer um milagre. Não, às vezes a gente quer que a outra pessoa mude, que a outra pessoa não é a outra pessoa, sou eu. Jó conhecia ele. Deus não falou assim, viu a família de Jó, meus servos? Não foi assim que Deus falou. Viu a família de Jó? Então, amados, a sua família é protegida por você. Glória. Não se preocupe, não. Eu não tenho como tomar conta da minha filha e do meu filho. Nem sei onde meu filho está uma hora dessa. Imagina se eu quisesse tomar conta dele. Mas eu tenho alguém comigo. E aonde eles andam, esse que está comigo está lá. Aonde seus filhos estão, aonde o seu esposo está, aonde a sua esposa está, Deus está lá com ele, porque a promessa é para você. A promessa é para você. E eu entendi isso à medida que eu fui lendo, à medida que eu fui vendo na Bíblia, eu fui compreendendo isso. E por isso que eu estou aqui hoje. Teve gente que me visitou quando estava lá e hoje já está com o Senhor. Teve irmãos da minha igreja que foram lá me visitar e falaram, pastor, o senhor não pode morrer agora porque ainda tem muita coisa para o senhor fazer. Aí quando eu vejo daqui a pouco, ó, ele vai embora na minha frente. Mas ele está no céu, glória a Deus. Amém? Amém. Temos que ter essa consciência, ser feliz. Deus quer que você seja feliz, você sempre tem que sair daqui feliz. E qual é a receita, pastor? Medita nela de dia e de noite. Não tem 21 regras, não tem uma receita, já está aqui. Medita nela de dia e de noite. Feliz será e tudo te irá bem. Deixa eu falar para vocês que eu faço diários 3 vezes por semana, vocês acreditam? 4 horas.
Vocês acreditam que eu entro na diálise, saio da diálise e vou trabalhar? Vou viajar? Pego Denise em casa, vou lá para Afogados da Engadeira dirigindo? Depois da diálise? Que é isso? Sabe o que é? Não tem outro jeito. Medita nela de dia e de noite. Eu não tenho como explicar. Eu não vou dizer para vocês que eu sou melhor do que vocês. Não existe isso. Jó fala aqui, na hora que Jó está conversando com os amigos dele, Jó fala assim, olha, peraí, eu não sou melhor que vocês, mas não sou pior também não. Eu sou igual a vocês. Gente, sou igual a vocês. Também tenho minhas falhas, também tenho minhas situações. Às vezes eu tento entrar em depressão, tento em baixar meu nível, né? Mas eu não consigo. Eu não consigo, não tem como. Glória. A vozinha vem. Ei, o que está acontecendo com você? O que você está pensando? Oh, glória. Não quero conversa com ninguém. Não, mas comigo você vai ter que conversar, porque eu não consigo ficar longe de você. Eu estou dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. E ele transforma nossas vidas. Amém? E aí, quer falar mais alguma coisa? Confessa ainda. Diga assim. Não, exatamente. Aí o que aconteceu? Depois que ele foi para a UTI, né? UTI cardiológica. Cardiológica. Então ali ele não foi fácil, não foi uma coisa do dia para a noite. Foram vários desafios, foram tantos desafios, porque ele nem levantar a mão, ele levantava. Ele tinha perdido mais de 25 quilos de massa muscular. Então ele não tinha nenhuma mobilidade, nada. Os médicos queriam me dar bomba. Aí não, mas depois de muito tempo, né? Aí o que acontece? Aí teve tudo, foi um caminhar, né? Quando ele tirou a trava, tirou por alguns momentos para poder ele falar, ele achava que ele não ia conseguir falar, quando ele já começou a falar, e ele começou a ver que ele podia falar, voltou na trava. Foram 4 meses direto nessa situação, mas o mais importante é que todos os dias eu vi a mão de Deus ali, a expressão da vida dele. Né? Ele não, no dia que sentaram ele não tinha nenhuma equilíbrio de tronco, né? Nem muscular. Ele não conseguia ficar nem pé nem sentado. Então era um cuidado constante, né? Então, mas Deus foi fazendo, trabalhando. Com certeza. A UTI dele, na UTI, eu pedi para o médico, falei assim, eu cheguei lá um dia, ele estava assim, meio para baixo, e eu disse, olha, não tem como tirar ele daqui. Mude para outro lugar, tira para outro lugar, tira desse espaço. Por quê? Porque era muita gente entubada, muita gente morrendo do lado dele. Então, quando eu vi aquilo acontecendo, ele ficava sentado, sabe, como se fosse, ficava zen, né? Aí eu disse, não, ele ficava vendo ali, porque a UTI, gente, é um lugar, né? Eu sei que o Paulo já passou aqui também, é um lugar barulhento. É um lugar barulhento. Pense numa feira, é pior do que uma feira. Entendeu? Porque na feira é muita gente falando. Aquilo ali, além de falando, é muita coisa pitando. Muita coisa pitando. É muita correria, muita loucura, muita loucura. Então, assim, era um lugar desse jeito. E aí, quando eu vi que ele estava no lugar, e toda hora tinha um, nesse dia tinha um, já estava todo roxo, lá do lado. Aí eu disse, pelo amor de Deus, tira ele daqui. Aí eles colocaram um outro espaço, colocaram uma cortina, deixou ele lá, aí foi quando ele começou a melhorar e ele mudaram para ele uma outra UTI, onde ele ficou na primeira fila da UTI ali, bem de frente daquela baia que fica todos os médicos, enfermeiros e tudo ali. E aí eles começaram começou a ter assim, um atendimento mesmo direto, constante. Porque depois que ele saiu, que ele começou a usar a VNI, quando ele usou a VNI também, ele quase morreu com VNI. Porque a VNI, ela parou e ele estava dormindo e ele não conseguia respirar. E o negócio aqui no rosto dele, nem nada.
Aí foi quando ele conseguiu isso antes de uns 4, 5 dias antes, quando ele entrou na UTI. Ele conseguiu tirar aquela máscara, né? Ele ainda estava conseguindo se movimentar. E quando ele tirou a máscara, descobriu que a máscara estava com defeito. E ele ia morrer com, sei lá, alguns, né? Entendeu? Então, assim, foram várias situações. Mas o mais importante, meus irmãos, é que ele seguiu em cadeira de roda, porque não conseguia andar. 30 dias depois, ele já estava começando a andar, né? Glória. E cada dia que se passou, ele foi desenvolvendo mais, Em nome. muita alimentação, muita coisa. E ele está aqui para glorificar a Deus. Glória. Isso é o mais importante. Para finalizar, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus Eu sou. e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O meu mediador e o seu mediador é Jesus Cristo. Lembra disso. Seja feliz. Seja feliz. Ele está na